Meus amigos, vamos direto ao assunto. O Palmeiras amassou o Ceará e passou para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras que o torcedor ele sonha, né? Ele não dorme mais e tem pesadelos. Agora ele tem sonhos. Porque o Palmeiras vem de grandes vitórias e isso é bom, né, pro palmeirense, porque você se acostuma com a forma com que o Palmeiras joga e a forma de ser vitorioso com que o Palmeiras vem, que vem sendo, né? Desde a Libertadores ao Brasileiro, a Copa do Brasil. Lembrando que lá atrás no sorteio o Palmeiras foi o único clube o único clube dos que estavam na Copa do Brasil que pegou um time de Série A, né? Pegou o Ceará, que o tão temido, né? Assim vamos se dizer, porque o Ceará vinha de vitórias importantes, veio de uma boa fase no seu campeonato estadual e muito se falou do Palmeiras ser o único clube que tinha dado azar de pegar um time de Série A. E você vê que alguns times ficaram pelo caminho, né? Entre eles o Fortaleza, se eu não me engano, o Grêmio e o Santos também ficou pelo caminho, o que é natural quando você tem jogos como esse. O Palmeiras cansou de dar vexame, quem não lembra do Asa de Arapiraca, enfim. O Palmeiras foi eliminado também vexatoriamente quando lá atrás, né? Por vários times, quando o Palmeiras ainda era uma bagunça generalizada. Isso não é mérito de clubes que estão agora, por exemplo, o Grêmio, por exemplo, o Santos, que é uma bagunça o Santos. O Corinthians, que é uma bagunça também, mas vem conseguindo suas vitórias. Enfim, o Palmeiras faz um jogo bom, faz um primeiro tempo bacana, né? O Palmeiras arriscou bastante. Eu vou falar de um elemento desse jogo daqui a pouco, mais pra frente nesse vídeo. O Palmeiras protagonizou mais um daqueles jogos espetaculares que ele faz. No segundo tempo, o Palmeiras basicamente deslancha com um pênalti, rapaziada, que foi claro na minha opinião, tá? Na minha opinião, foi pênalti. De primeiro eu achei que não foi, porque eu acho que ele não teria. Eu acho que ele meio. No primeiro momento achei que não foi, porque eu acho que ele não tinha cometido o pênalti pela forma que ele chega. Eu acho que o Estevam tinha meio que houve o contato ali, o Estevão cai, só que depois em câmera lenta mostra ele tem um toque, né, no calcanhar do Estevão e aí pra mim houve o pênalti. É claro que a imprensa aí vai falar que o Palmeiras foi beneficiado. Pra variar, a gente ouve mil e umas desculpas, né? Houve mil e umas baboseiras por aí, porque o Palmeiras é sempre prejudicado. Nunca é mérito do Palmeiras, é sempre a arbitragem que é protagonista do jogo do Palmeiras. Mas enfim, o Palmeiras ganha sem precisar de arbitragem, vai lá, faz um. O Estevão, em uma noite brilhante, né? Faz o segundo, fazendo. E eu vou falar, a menção aqui pro passe do Lucas Evangelista, que é um baita de um jogador. Uma das boas contratações que o Palmeiras fez esse ano, não tenho dúvidas, tá? Ele que dá aquele passe, ele tem a inteligência, né? De dar aquele. Parar a bola e sair já com a jogada, onde o Palmeiras faz um gol também. E ele que deu um passe pro Estevão, vê o Estevão livre, ele dá um passe lá atrás pro Estevão que sai dando aquela. Sai passando o pé em cima da bola, né? Ele sai dando aquela pedalada e bate um golaço. O Estevão realmente estava numa noite inspirada. O Flaco Lopes, a bola sobra pro Flaco Lopes, que, cara, bate também. O Flaco Lopes ele tem uma coisa, né? Ele é 8 ou é 80. E você vê, né? Uma bola ali onde a zaga do Ceará dá uma cochilada, ele vira e chuta pro gol. O goleiro também não tem o que fazer, que é uma batida forte. E aí 3-0 vai pro abraço. O Daronco não dá nem os acréscimos. E eu vendo muita gente falando dos acréscimos, cara. O que eu acho mais absurdo são as pessoas falarem do acréscimo. Pô, o cara não deu acréscimo? Claro que não, porque o Palmeiras estava ganhando de 3-0 aquele jogo, no agregado 4, porque o Palmeiras tinha ganhado o jogo da ida lá. Em 45 minutos, o Ceará teria que fazer 4 gols para levar para os pênaltis e 5 para ganhar. Qual a chance do Ceará que em 90 minutos não conseguiu fazer um gol? Aliás, fez um gol que estava impedido e então foi anulado. Então não tem cabimento nenhum.
você dar acréscimo num jogo daquele. E, na minha opinião, o Daronco, que gosta de fazer umas cagadas de vez em quando, ele acertou plenamente. Não precisava dar continuidade naquele jogo, ou dar 3 minutos ou 5 minutos, não iria mudar absolutamente em nada o resultado do jogo. Eu separei aqui pra gente dar uma olhada no soft score, os times que ficaram aí das oitavas, né? Os times que ficaram das oitavas de final. E aí, pra gente dar uma olhada no que ficou aqui, cara, não ficou alguns times pequenos, mas pedreira também, né? Algumas pedreiras ficaram pelo caminho aí, ó. O que sobrou dessas oitavas de final? O Atlético Mineiro, que eliminou o Tocantinópolis. Aí você já vê, né? O Atlético Mineiro pegou o Tocantinópolis, eliminou. O Atlético Paranaense eliminou o Pouso Alegre. O Bahia eliminou o Paysandu. O Botafogo eliminou o Capital de Distrito Federal. O Bragantino, que fez 6-0 ontem, eliminou o Criciúma. O Corinthians eliminou o Novo Horizontino. Acho que, se eu não me engano, foi 1-0 lá e 1-0 aqui. O Corinthians também jogou com o regulamento de braço do braço, sem precisar correr. O Cruzeiro, que eliminou o Vila Nova, que fez 3 ontem. O CRB, aqui é que pega, ó. O CRB eliminou o Santos. Eu quero falar uma coisa desse jogo porque esse foi um dos jogos que eu vi. Eu vi uma parte desse jogo só. O CRB, cara, ele eliminou o Santos. E tem uma coisa, quem pegar esse time do CRB não é que ele é um time bom, tá? Ele é um time dentro das suas limitações, um time que joga bola. Só que tem um detalhe, o gramado lá é péssimo. O gramado lá é ruim. Tem uma torcida lá que faz barulho. Então é assim, o time que pegar o CRB não é que vai encontrar dificuldades de ganhar do CRB, não. Eu até acho que não vai encontrar dificuldades, mas eu acho que pode ser que jogadores vão sentir muito lá por conta do gramado que é horrível. Então eu vejo mais isso aí, o Santos, né, dando trabalho para os outros times que vão ter que enfrentar o CRB lá no estádio deles, naquele gramado horrível, podendo ter contusão de jogadores, né? Vou bater aqui na madeira para que não tenha. O CSA eliminou o Boa Vista do Rio de Janeiro, aí confronto, né, de dois times que assim não falam muito. Flamengo eliminou o Botafogo da Paraíba, sem muito trabalho. O Fluminense, o Marabá. O Internacional ontem também aplicou uma goleada no Maracanã. Aqui o Verdão, Palmeiras, que eliminou o Ceará. Tá vendo aqui? Você repara que aqui são todos os confrontos de time pequeno. O único até o momento aqui que pegou o time grande de Série A foi o Palmeiras, que pegou o Ceará e eliminou, passou o carro. Essa é a verdade. O Retrô, que eliminou o Atlético Goianiense. O São Paulo, que eliminou o Náutico. E o Vasco, que eliminou o União de Rondonópolis. E aí vai ter o sorteio das oitavas de final, 16 clubes. O mais importante aqui para esses times que ficaram aí, time pequeno, é que eles ganharam um turuzinho, ganharam uma grana por passarem para as oitavas de final. Os caras ganharam, todos os times ganharam 3 milhões 638 mil e 250 reais. Aí você pode falar assim, pô, essa grana aí é muito pouco para um time de Série A, por exemplo, aqui Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Vasco, né? O Vasco ainda tá na pendura. Cruzeiro, enfim, Atlético Mineiro, pode ser pouco. Mas aqui, por exemplo, por o Retrô, por exemplo, pro CSA, por exemplo, pro CRB, é uma grana muito boa, tá, galera? É um dinheiro considerável, sim. O, essa grana faz total diferença para esses times. E eu separei aqui para a gente dar uma olhada também nas análises do jogo. Eu não sou um cara que eu gosto muito de fazer análise, eu acho muito chato. O meu papo aqui é mais de torcedor para torcedor. O Palmeiras no jogo teve grandes chances, 6. O Ceará nenhuma grande chance, a não ser a do gol que estava impedido. Palmeiras deu 19 chutes, né? 19 finalizações. O Ceará 11, Palmeiras dessa aqui fez 3. E aí você vê aqui a troca de passes do Palmeiras é absurda. 405, o Ceará 267. Enfim, Palmeiras, né, porcentagem de bola aqui é absurda, 61% a 39%.
Aí muita gente fala assim, pô, mas posse de bola. Eu sou um cara que eu sou meio contra esse negócio de posse de bola, porque eu acho que é meio enganoso. Você tem a posse de bola, por exemplo, igual o Fernando Diniz, mas perde o jogo, né? Ah, tive a posse de bola de não sei quantos por cento, mas perdeu o jogo. Mas a posse de bola aqui, no meu entender, ela é importante quando você tem efetividade. Quando você chega lá na frente e faz o gol. Aí sim tem toda a importância. Rapaziada, para encerrar aqui, pro Palmeiras, para nós torcedores do Palmeiras, estamos vivendo uma fase absurda, uma fase maravilhosa, aonde a gente tá muito feliz. Vamos aproveitar esse momento. O palmeirense merece, né, pelo que a gente sofreu. E, cara, uma coisa você tem que entender: o Palmeiras uma hora vai perder, é natural do jogo. Só que durante esse momento tem que se aproveitar, tem que se tirar um aproveito bom desse momento, porque o Palmeiras vive uma grande fase e eu não tenho dúvidas que o Palmeiras vai para o Mundial com tudo no seu devido lugar e vai chegar de uma outra forma nesse Mundial, beleza? Avante palestra, curte, compartilha, comenta. Valeu!